tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o Cristo, em sua infinita bondade, acolha os nossos corações e que possamos ter um bom diálogo no nosso encontro de hoje, no qual nós veremos as consequências para a invigilância. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos localizados a enormes distâncias, através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Aqui, o nosso irmão instrutor, ele faz uma pequena comparação entre aquele aparelho físico que os cientistas utilizam para conhecer a natureza química de outros astros, de outros planetas, aparelhos esses que são utilizados aqui mesmo da Terra, com o aparelho que agora estão descrevendo na espiritualidade, que é o psicoscópio, que vai mostrar para eles, né, os valores da individualidade humana que são observados num trabalho dentro da mediunidade, um trabalho em grupo mediúnico. Esses valores, como nós já vimos, eles são moralidade, sentimento, educação e caráter, que são valores que não são dados pela espiritualidade, não são valores que são colhidos do Evangelho. São valores que são trabalhados no dia a dia pelo próprio médium, na busca de sua própria evolução. Então, são valores individuais a serem conquistados por cada um de nós que se dedica a esse trabalho. Então, o objetivo do aparelho psicoscópio é identificar a presença desses valores naquele grupo mediúnico. Mas, indagou Hilário, investigador, e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal numa formação de cooperadores do bem? Da posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar-lhes-ão a expulsão? A pergunta dele é: se naquele grupo ali que está se dedicando ao estudo, se dedicando à prática da caridade,
Surgem elementos que estão voltados para o mal, surgem elementos que sofredores que querem apenas vingança. Com essa ficha, com esse resultado desse exame, desse aparelho, esses irmãos seriam expulsos? E aqui cabe um pequeno parênteses, porque essa palavra expulsão, essa ação de expulsar, ela não é uma palavra adequada, apropriada para ser utilizada no grupo mediúnico, né? Nós, dentro da doutrina espírita, não trabalhamos com essa ideia de expulsão. Nós trabalhamos, sim, diante de um irmão sofredor, de um irmão vingativo, de um irmão não esclarecido, nós trabalhamos com a ideia de acolhimento, né? Porque é um irmão. Não importa se ele é vingador, se ele é vingativo, se ele está sofrendo ou se ele foi suicida, não é a nossa obrigação ali não é qualificá-lo, né, quanto ao seu sofrimento, mas acolhê-lo. E a primeira maneira que a gente pode fazer isso é tratar como aquilo que ele é, irmão. Irmão nosso perante perante a Deus, perante a Cristo. Então essa é a nossa primeira obrigação, acolhê-lo, trazer ele para nós, mostrando para ele que ele está sendo socorrido, que ele está sendo amparado. Depois do acolhimento, no qual a gente busca conhecer um pouco essa situação dele, a gente traz para o esclarecimento, tentando mostrar a consequência, que aquilo que ele está vivendo é consequência de situações anteriores e que essas ações de agora também provocarão outras consequências. Mas que ainda tem um jeito. E aí nós partimos para a evangelização. Então, em vez de expulsão, nós utilizamos no ambiente mediúnico o acolhimento, o esclarecimento e a evangelização. Se a gente consegue cumprir essas três etapas, se a gente consegue acolher o irmão, esclarecer e evangelizá-lo, e o evangelizar aqui não é torná-lo espírita. O evangelizar aqui significa que nós vamos levar ao coração dele aquele conhecimento do Cristo que até então ele não está tendo ou que não está conseguindo alcançar. Então, acolhimento, esclarecimento e evangelização. Fazendo desta forma, a gente não necessita de expulsar o irmão, a gente traz ele para trabalhar conosco, a gente consegue trazê-lo para a seara do Cristo. Sim, mas e se o irmão não aceita acolhimento? E se o irmão lá não aceita esclarecimento, muito menos ser evangelizado? Então, nesse caso, a gente não expulsa, porque se a maioria permanece empenhada no bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto, pouco a pouco, por ausência de afinidade. Ou seja, aqueles irmãos que não aceitam acolhimento, aqueles irmãos que são refratários ao esclarecimento e evangelização, eles mesmos se afastam. Então não é preciso expulsar nenhum irmão. Ou a gente acolhe, esclarece e evangeliza, ou pela natureza da situação, pela natureza do ambiente mediúnico, os próprios irmãos voltados ao mal, eles acabam se afastando. Contudo, alegou ainda o meu companheiro, o que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade.
E aqui nós gostaríamos de chamar a atenção para um detalhe. Atenção para as consequências do mau comportamento e da invigilância dos trabalhadores espíritas encarnados, porque aqui ele não está falando dos irmãos sofredores que são levados para o atendimento. Aqui ele está falando do desequilíbrio, da bandeira fictícia, da ignorância e da perversidade dos próprios irmãos que frequentam a casa espírita na condição de trabalhadores espíritas, de médiuns espíritas. Então, quais são as consequências desse comportamento? Há um detalhe aqui que eu gostaria de deixar bem esclarecido, bem enfatizado. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos lá uma passagem com o irmão Jerônimo, que é um espírito que possui algum conhecimento do mundo espiritual, algum conhecimento do Evangelho de Jesus, e que se dedica aos trabalhadores da equipe. E numa dessas visitas à, à sua família, que ainda está encarnada, ele encontra a sua filha adoentada e sai então à procura do seu genro, que deveria estar cuidando da esposa. Ele sai à procura desse genro e o encontra num prostíbulo. E aquilo, apesar do conhecimento que o irmão Gerônimo tinha, aquilo causa nele um furor, uma mágoa, né? E gera um profundo mal-estar espiritual dentro do prostíbulo. E no mesmo instante, há uma intervenção da mentora espiritual daquela casa, né, de diversão, há uma proteção, uma intervenção da mentora espiritual em socorro ao Jerônimo para tentar dissuadi-lo daquela mágoa, daquele furor momentâneo que o tomou naquele momento. E esta cena, ela demonstra que a caridade divina, ela alcança todos os ambientes, mesmo os considerados mais sombrios ou moralmente degradados. Imagina um socorro espiritual no prostíbulo. Esta passagem é emblemática, porque ela mostra que o amparo espiritual não está restrito a lugares puros ou sagrados. Além desta passagem, nós temos também uma outra no livro Nas Fronteiras da Loucura, em que há um socorro espiritual realizado no centro de Umbanda, um centro que não segue as diretrizes da doutrina espírita. Não estou dizendo aqui que eles estão errados, estou dizendo apenas que a base do fundamento do trabalho deles não é os mesmos que nós temos na doutrina espírita. Mas neste livro há uma demonstração, uma passagem de um socorro espiritual que é utilizado no centro de Umbanda. E esta cena ilustra a atuação dos benfeitores espirituais em diferentes tradições religiosas, mesmo sendo no centro de Umbanda, houve ali um socorro espiritual em nome do Cristo, destacando a colaboração entre os planos espiritual e material no auxílio a espíritos em sofrimento. Então vejam os dois detalhes da cena desses livros. O nosso irmão Hilário pergunta: contudo, ainda levou meu companheiro que acontece uma instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, ou seja, tem o nome de doutrina espírita, tem lá os livros da doutrina espírita,
mas está totalmente divorciado dos objetivos da doutrina, acobertando a ignorância, irmãos que não querem se desenvolver, não querem estudar, não querem eh, trabalhar o conhecimento e a perversidade. Estão ali presentes, levam o título de espíritas, mas trazem dentro do coração a maldade, a perversidade que é próprio da natureza humana, daquelas pessoas que ainda estão no mundo de provas e expiações, onde o sofrimento, a maldade, ainda é um volume maior do que o de bondade, do que do Evangelho. Então é aí que entram as consequências do mau comportamento da vigilância dos trabalhadores espíritas encarnados. Porque vejam, embora nas duas situações, uma seja de prostíbulo e a outra no centro de Umbanda, o trabalho no bem ocorre, o trabalho no bem acontece porque há a necessidade do socorro. Não se está fazendo aí uma, uma avaliação de quem está sendo socorrido. Por isso que há no prostíbulo ou no centro de Umbanda a possibilidade de socorro. O que o nosso irmão chama a atenção aqui não é para o comportamento de quem vai ser socorrido, ou não é o comportamento daqueles irmãos que estão na vingança, que estão no sofrimento. Ele chama a atenção para o comportamento dos trabalhadores da mediunidade, que deveriam se portar de uma certa forma, mas estão portando em desequilíbrio, na ignorância e na perversidade. Nesses casos, apesar de ter lá o nome de centro espírita, apesar de estar recheado de livros da doutrina espírita, o que acontece é que, ou melhor, esse alerta não é para os lugares que não comungam com as diretrizes da doutrina espírita. Esse alerta é para os trabalhadores espíritas que, mesmo executando a tarefa espírita, se distanciam por vontade própria ou por invigilância das diretrizes espíritas. Então, o que acontece nesses lugares é que a própria espiritualidade superiora, mesmo trabalhando em nome do Cristo, ela se afasta, porque ela verifica ali que o objetivo daquele grupo não é o trabalho do Cristo. Então, os próprios espíritos de luz deixam os irmãos à mercê dos seus próprios objetivos. Então, neste caso, adiantou o interpelado tolerante. Dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Nem precisa. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. O que nós observamos é que os espíritos de bem, eles se preocupam em realizar o bem, o socorro aonde ele precisa ser realizado. Se aquele irmão que precisa da ajuda não tem um conhecimento de buscar uma doutrina espírita, mas tem conhecimento de buscar um centro de Umbanda, e se ele merece, se ele precisa, lá ele vai ser auxiliado. Agora pensem comigo, se num centro de Umbanda ele consegue ser auxiliado, imagina o tamanho do socorro que seria no centro espírita se a equipe encarnada tivesse realmente voltada para o trabalho do bem. Olha a diferença. Bem, mas o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? Quem nos alerta é o Emmanuel no livro Consolador. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros
e devotados ao bem e à verdade. Lembremos-nos, quem se propõe a avançar bem deve esquecer toda causa de perturbação, fugir aos perigos que ameaçam a mediunidade, como sejam a ambição, a ausência de autocrítica, a falta de perseverança no bem e a vaidade, com que se julga invulnerável. Bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final deste encontro. Se vocês gostaram, agradeçam a Deus, a espiritualidade, e se houver possibilidade, considerem nos incluir nas suas orações. Se houver algum erro, alguma maneira de corrigir, alguma necessidade de correção, por favor, entre em contato conosco pelos nossos meios de contato. Que o Cristo nos ampare, nos ilumine, nos abençoe e até o próximo encontro. Disse-nos o Cristo e indicou o caminho. Amai o teu próximo como a ti mesmo. As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro de nosso Pai, de nosso Pai.